Como vocês podem ver, não tem ninguém no castigo do monstro. Mas o que aconteceu, Matt? Eu vou explicar agora pra vocês. Mas antes, deixa o seu like. Nossa meta de likes nesse vídeo aumentou para 6.000 likes. O pessoal falou que a meta estava abaixo, então eu aumentei lá pra cima. Eu quero ver vocês alcançando essa meta agora, tá? Além disso, também se inscrevam no canal para fazer parte da nossa comunidade, que tem sempre novidades todos os dias durante o BBB 25. Vamos lá. Por que o monstro está vazio? Porque não tem ninguém no monstro. Pois é, gente. A dona Vilma passou mal. Vamos ver o momento que ela passa mal? Aí as pessoas... O Mike sai correndo pra trocar, porque a Vilma estava no posto do monstro, tá? Ele saiu correndo pra ir no lugar da dona Vilma ali. Aí a dona Vilma sai. Show, pô, certeza. Segura lá. Calma. Calma, Idão. Quer ir lá no banheiro pra tirar? Vou deitar aqui. Vamos. Vou deitar. Ela pede pra deitar, né? As pessoas percebem que é necessário a Vilma tirar a roupa do monstro, né? Então eles ajudam a dona Vilma a tirar a roupa do monstro também. Só que ela começa a deitar e ela diz: eu acho que minha pressão baixou. Só que na verdade a pressão dela subiu e não baixou, tá? Bom, depois disso, gente, ela foi levada ao confessionário, tá? Por questões médicas aí, a produção que pediu, tá? A produção pediu pra ela ir pro confessionário, tá? Neste momento em que a dona Vilma está no confessionário, o Vinícius começa a chorar bastante, ó. O Vinícius é esse aí que tá com esse colar verde, né, que é da imunidade, e o azul que é do anjo. Ele tá com a cabeça baixa, mas ele está chorando bastante. A Aline falou o seguinte: não fica assim não, eu sabia que você ia ficar assim, todo mundo sabe, que todo mundo que te conhece lá fora sabe que você ia ficar assim, mas não fica não, porque você não fez por mal, tá? Bom, o Vinícius chorou bastante ainda, as pessoas, todo mundo da sala tentou ali, porque juntou muitas pessoas na sala, né, esperando a dona Vilma voltar ao confessionário. Aí várias pessoas da sala, inclusive Camila, Tamires, várias pessoas ali, Eva, falaram pro Vinícius ficar tranquilo, que são situações do jogo e tudo mais. E a Aline enfatizou que o Vinícius não fez isso por mal, tá? A própria Vitória disse que são as questões do jogo e que não tinha como o Vini saber que poderia acontecer algo desse tipo, né? E que o jogo vai afunilando e fazendo com que as decisões fiquem mais difíceis aí, tá bom? Vinícius ficou muito mal e chateado, né? Momentos atrás na sala, antes dela entrar no confessionário, a Vilma considerou o que poderia ter acontecido para ela passar mal, tá? Ela disse o seguinte: é que tô ficando agoniada com alguma coisa. O susto do Diego ter saído embora, ter ido embora, eu fiquei muito travado. Aí foram acontecendo várias coisas e ele acho que deu esse pico de ansiedade, disse a dona Vilma, mas foi pressão alta, tá, gente? Foi pressão alta. Aqui a Vilma já saiu do confessionário e ela falou que a pressão dela é normal, mas que a pressão estava 18/7. Olha que perigo, gente. Pressão altíssima, né? Bom, Vilma então recebeu elogios de várias pessoas ali, a Eva, a Aline, falando que a dona Vilma é muito forte, que ela resiste muito às provas de resistência. E a mãe do Diogo, a dona Vilma, revelou que a oxigenação dela no confessionário estava ok, porque ela não possui diabetes e não tem pressão alta também, porque ela fez todos os exames, mas ela achou que foi algo emocional que fez com que ela passasse mal, tá bom? Vamos voltar aqui, ó, que eu vou mostrar uma outra coisa pra vocês. Aqui é o momento, gente, que a produção avisa a dona Vilma que ela foi liberada do castigo do monstro, tá? E que agora o monstro não será mais sentinela, ou seja, não precisa ficar uma pessoa obrigatoriamente no posto do monstro lá do lado de fora. Apenas o Mike vai lá pro posto do monstro assim que tocar uma música, tá? Então toda vez que toca uma música, o Mike vai lá. E que a dona Vilma tá liberada do castigo do monstro por questões médicas. Devido à recomendação médica, Vilma está liberada do castigo do monstro, mas deverá continuar usando a roupa. Ó, mas deverá continuar usando a roupa. Eu acho que até depois de um tempo a produção até liberou a roupa dela, viu? Porque recomendação médica. Bom, então Vilma liberada do castigo e aí o Vinícius continua chorando bastante, ó. Eu vou lá. Obrigado. Bom, antes de acontecer isso, o Vinícius também entrou no confessionário para pedir para a produção trocar, deixar que ele trocasse a Vilma por outra pessoa, para que outra pessoa fizesse o castigo no monstro no lugar da dona Vilma.
A produção disse que ia avaliar a situação. Deixa que vem a forma de trocar. Eu tô fazendo. Tá, não. Eita! Ele disse que a vontade dele é trocar, ele levantou aqui, ó, e foi pro confessionário. E eu já vou adiantar que a produção disse pra ele que iria avaliar a situação ainda. Eu acho que a produção não vai deixar trocar e vai só liberar a Vilma. Por quê? Porque isso interfere muito no fluxo do jogo, no ritmo do jogo, porque é uma indicação ao paredão, né? É uma indicação ao paredão de qualquer forma. Bom, é isso, gente. Dona Vilma já melhorou, tá? Está descansando, está mais tranquila aí. Vilma agora não vai precisar ficar lá no castigo do monstro, em pé, tudo mais. A produção, por recomendações médicas, deixou ela mais tranquilinha aí, tá? Bom, mas o fato do Vinícius ter colocado a Vilma no monstro fez com que várias pessoas comentassem sobre a decisão do Vinícius, tá? Muitas pessoas não gostaram. Eva, João Gabriel e Mike então repercutiram sobre a decisão do Vinícius e disseram que, na verdade, o Vinícius não teve empatia pela Dona Vilma ao colocar ela em um monstro sentinela, um monstro pesado como esse, tá? Vocês acham que o Vinícius não teve empatia pela Dona Vilma? Diga aí nos comentários que é muito importante a opinião de vocês aqui hoje, tá? Bom, já falei pra vocês sobre o que aconteceu com a Dona Vilma, agora vamos resumir pra vocês os assuntos no Big Brother Brasil. Vamos lá? Bom, Guilherme e Vitória tiveram uma conversa sobre a indicação da Vitória para o paredão neste domingo, tá? O Guilherme então disse o seguinte: sinceramente, sabe o que eu acho? Eu vou abrir pra você também, que eu acho que é a pessoa mais votada da casa, você sabe quem vai ser. E a Vitória fala: Camila? Eu, Gui, pode ser que sim, tá? E ele responde: nem passa a possibilidade, porque você não tá no seu. Porque a Camila não tá no seu voto, tá? Não passa a possibilidade, por quê? Nesse momento, a Vitória diz pro Guilherme que ela não queria indicar uma pessoa que é o voto da casa, tá? Só que o Guilherme, na cabeça dele, ele não entendeu muito a história. Por quê? Na cabeça da Vitória, ela, indicando a Renata, ela acha que vai tirar os votos da casa, porque a casa vai votar na Renata, na cabeça da Vitória. O Guilherme não entendeu a história direito, porque na cabeça do Guilherme quem vai ser mais votado vai ser a Camila. Inclusive, o Guilherme mesmo vai votar na Camila, ele só não disse isso pra Vitória, tá? E aí o Guilherme aconselha: ó, eu acho que não vai ter problema com relação a sua indicação, porque vai ser a Camila a pessoa mais votada. Vitória então diz que como o Guilherme e o Diego subiram na escala de prioridades, porque eles se aproximaram, eles estão numa relação mais próxima aí, agora a Vitória está disposta a ajudá-los através dessa liderança, e por isso que está conversando com o Guilherme, para que de alguma forma nem o Diego e nem o Guilherme vão pro paredão e não corram risco de ir pro paredão. E por isso que ela foi bem franca em contar sobre a indicação dela, que ela está ainda pensativa, mas ela está falando de todas as formas para evitar que o Guilherme receba alguns votos, evitar que o Diego receba alguns votos. Por isso que ela disse que não quer tirar os votos da casa, tá? Porque se tira o voto se ela tira os votos da casa, a casa fica sem ter para quem votar, e pode ser que os votos meio perdidos caiam talvez na cabeça do Guilherme, na cabeça do Gui, tá? Então só por causa disso a Vitória chamou o Gui para conversar, tá? Durante essa conversa, inclusive, o Guilherme comenta sobre pessoas que, na verdade, vão passando assim pelo escanteio e vão chegando na final, e citou o Fiuk, que inclusive o Gui falou que queria muito mais que o Gil fosse para a final do que o Fiuk. E aí, vocês também queriam que o Gil estivesse na final? Eu queria que o Gil estivesse na final também, mas infelizmente não aconteceu, tá? E a Vitória perguntou pro Gui: tá, mas quem você acha que sai? E o Guilherme disse: rapaz, posso falar porque não é uma prioridade, tá no meu quarto, mas eu acho que a Renata sairia, disse o Guilherme. Será que a Renata sai, gente? Diga aí nos comentários também a sua opinião. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho do Mike. O Mike, então, acredita que Vitória não possui cards para escutar as conversas. Por quê, Matt? Porque a Vitória contou essa fake news de que ela usou todos os cards, que ela não vai, que ela já não tem mais cards, mas uma fake news. A Vitória tem cards para escutar. A Renata foi mais esperta, falou o seguinte: e você confia nela? Isso é um problema, tá? O povo subestima muito, ainda mais sabendo que amanhã é um dia importante. Isso é a Renata que tá, ó, ligado no jogo e disse pro Mike que ele tá confiando muito na Vitória, tá bom? Seguindo aqui, gente, vamos lá na academia. Teve uma conversa muito longa com a Graciane, o Diego, conversa de várias coisas, principalmente sobre Renata, né? Sobre o posicionamento da Renata, sobre a Renata ter
descartado o voto naquela semana, faz o que mais 2 semanas isso que ela descartou o voto, né? Mas ainda continua sendo um assunto entre os brothers. O Diego diz que não usaria o poder pirata caso tivesse que roubar a imunidade de alguém e colocar a pessoa no paredão. Com Graciane, o Diego diz que elogiou muito o Vinícius, né, pelas coisas que aconteceram, mas pelas coisas que aconteceram não, pela imunidade do Vinícius, que segundo o Diego, o Vinícius parece estar dormindo nesse momento, deixa eu mudar, isso. Segundo o Diego, gente, o Vinícius mereceu muita imunidade por ter apertado o botão, ido para aquele quarto escuro e tudo mais, e o Diego não gostaria de tirar a imunidade do Vinícius, porque ele merece. Mas se tiver que colocar alguém no paredão, o Diego falou que não iria tirar não iria mexer com o Vinícius, porque o Vinícius merece estar imune e coisa e tal, tá? Graciane então diz que adora o Vinícius e que se emociona muito com as histórias de vida do Vinícius quando o Vinícius conta. Bom, vamos mostrar um momento muito importante agora na cozinha. Bom, na cozinha rola um papo ali do pessoal do quarto no 50 sobre votos, tá? E a Aline diz que possivelmente pode ser que o João Gabriel vote nela, porque o João Gabriel tem uma briga com ela e tudo mais, mas acho que talvez o João Gabriel não vote nela, porque todas as outras pessoas do Quarto Fantástico vão em outras pessoas, né? O Mike talvez não vote nela, o João Pedro não, a Vilma e tal. Então ela disse basicamente que acha que talvez não vá pro paredão, porque o pessoal do Quarto Fantástico vai somar votos. E aí o pessoal tá ali, gente, conversando e começam a falar sobre votos e tudo mais, e o Diego percebeu que tinha uma pessoa na sala, e a pessoa era a Camila. E ele começou a bater a mão na mesa para alertar os seus aliados de que tem uma pessoa ali do lado tentando escutar a conversa. Vamos ver esse momento, que inclusive é um momento que eu gostei muito, achei muito engraçado de assistir. Vamos ver aqui, primeiro escutem o toque da mão do Diego batendo na mesa, tentando alertar os aliados. Ô, Mike. Aí o pessoal parou. Aí o Diego faz uma cara aqui, ó. Deixa eu só focar na cara dele. Ele faz uma cara aqui, ó. Que tem alguém lá, ó. Tá vendo? Ele olha, tem alguém ali, ó. Tem alguém ali. Que no caso é a Camila, tá? E aí automaticamente os participantes param de falar de foto. Tem alguém que diz. Mas é óbvio. E aí o Guilherme começou a cantar. Isso não é novidade. Ó o olhar do Guilherme pro Diego agora. E o do Diego pro Guilherme. E eles mudam de assunto. Diego muito ligado no jogo. E o olhar do Guilherme pro Diego é muito bom também, ó. O Guilherme abre os olhos aqui, ó. Esse momento aqui. Ó. Abriu os olhos. E o Diego também abriu os olhos aí. Bom, só mostrar esse momento pra vocês aí, mas nesse momento, só vou deixar claro que eles estavam falando sobre votos aí, mas não estavam falando quem eles vão votar. Mas sim quem a casa poderia votar, e também citaram a Camila, que pode ser uma pessoa que pode receber votos aí de outros participantes durante a votação deste domingo. Lembrando que neste domingo a votação vai começar mais cedo, às 7h30 da noite, e a votação vai ser aberta, e os 2 mais votados vão pro paredão, tá? Agora vamos falar sobre a Aline, gente. A Aline tava conversando aqui com a Vitória e a Tamires. Olha só que conversa louca, né? E ela disse basicamente que a Renata, há 2 semanas atrás, quando a Renata descartou o voto dela no quarto no 50, a Renata queria sim que a Aline fosse pro paredão, tá? A Aline achou que realmente o fato da Renata descartar o voto dela acabou colocando ela no paredão de qualquer forma, porque a Renata não tentou salvá-la do paredão votando em outra pessoa. A Aline também comenta que a Renata sempre tenta escutar as conversas e diz que o seguinte, que a Renata, ela acha que passa despercebida, mas que na verdade a Aline tá ligada no jogo da Renata. A Tamires falou o seguinte: a Eva e Renata subiram para o quarto e ficaram puxando assunto lá no quarto fantástico. E ainda ficaram fazendo gracinha para as câmeras, como se soubessem que estavam sendo vistas. Ficaram me imitando lá em cima. Isso a Tamires disse, gente, porque ela estava no quarto da líder Vitória, e ela viu pelas câmeras a Eva e Renata gesticulando, né? E ela já disse que era sobre ela, mas aparentemente não era sobre ela. Elas estavam falando outros assuntos aí, só que a Tamires já tomou a situação para ela, tá? E a Aline falou que não tava percebendo que as meninas, a Renata, era tão solta assim durante a casa. Mas é que a Tamires disse que no quarto fantástico, a Renata e a Eva são mais soltas, tá?
E a Tamires diz que, na verdade, acha que a Eva é uma sonsa e se faz. Já a Aline respondeu que sim, mas ainda passa batido no radar. Já a Renata, a gente não está mais engolindo mais. Então, como se a Renata fosse uma pessoa que incomoda a casa, ok? Bom, e aí a conversa vai, conversa vem, eles também citam os gêmeos, que os gêmeos não vão pro paredão tão cedo, disse a Tamires. E aí, gente, de determinado momento, a Renata passa ali, ó, do lado, só que ela chega na porta e ela volta, como se ela tivesse esquecido alguma coisa. Mas, obviamente, que a Tamires, a Vitória e a Aline acreditam que, na verdade, ela tentou escutar a conversa delas ali e que essa gesticulação de voltar é meio que tá para tentar enganar eles ali. Então elas começam a cogitar que, de alguma forma, a Renata estava querendo escutar a conversa das três, tá bom? Bom, vamos falar agora de outro assunto? Vamos lá, vamos falar um assunto delicado aí, que é racismo, basicamente. Bom, Tamires, então, começou a comentar sobre a filha do MC Daniel, né? Se ela já nasceu, se ela não nasceu ainda. E aí o João Pedro perguntou se talvez a filha vai nascer branquinha ou pretinha. E aí no meio desse diálogo, gente, a Tamires fala que pode nascer misturado também, mas a Tamires diz que acha que vai nascer preto. Só que aí o João Gabriel cita uma frase aí que me incomodou muito na internet, foi a seguinte, ó. Mas a genética puxa mais do pai, né? A genética do pai é mais forte. Mas é de preto ou de branco a genética? Aí ficou meio estranho. Bom, o João Pedro, então, durante esse assunto aí, ele diz que se considera pardo. Só que a Vitória não concorda e nem o Vinícius. Diz que, na verdade, o João Pedro é uma pessoa branca. E aí fica nesse papo aí de branco e preto. E aí o assunto vai indo para um outro caminho, tá? João Pedro, então, criticou Tamires durante o papo sobre raça e disse que, às vezes, as pessoas falam umas coisas nada a ver. Tamires falou o seguinte: o nosso gene não é dominante. Quando é preto e branco, o preto não é dominante? Perguntou Tamires. E o Vinícius respondeu: eu não sei. E o João Pedro: a Tamires falou uns trem nada a ver também, né? E o Vini: ela tá falando em relação à genética agora. E o João Pedro: ela falou, se você for branco, tudo bem. A Tamires então justificou: não, calma aí, é porque eu conheço pessoas que são brancas, que se declaram pretas e ficam super ofendidas quando você fala que é você que na verdade ele é uma pessoa branca e não preta. Até porque você não vai passar as mesmas coisas que uma pessoa preta vai passar, com pelo menos preconceito. Se você hoje tá com seu cabelo cacheado e alisa, você passa batido. Eu vou alisar e vou continuar sendo uma pessoa preta. Tudo bem. Você ser uma pessoa branca e que tem uma identificação maior com a galera preta. Tudo bem. A galera preta super aceita. Bom, aí o João Pedro falou o seguinte: por que vocês ficam puxando pauta demais sobre preto? Disse o João Pedro. Pedro. Tô travando a língua. João Pedro. Vamos lá. Aí ele falou: por que vocês ficam puxando pauta? Aí a Tamires falando: porque eu sou preta e aí eu vivo a pauta preta e tudo mais. Bom, e aí o João Pedro criticou por que eles estavam puxando uma pauta sobre racismo, sobre pessoas pretas, e aí a própria Tamires e o Vinícius disseram que, na verdade, quem começou a pauta foi o próprio João Pedro, que falou que ele era pardo, e aí eles falaram que ele era branco, e na verdade foram eles que o João Pedro começou a pauta, né, nesse quesito aí. E aí ficou um clima meio estranho, beleza? Seguindo aqui, gente, ó, a Dani então revela no quarto ano 50 que gostaria de votar no Mike e citou motivos, que ela tem motivos pessoais para votar no Mike. Já o Guilherme diz que votaria na Camila no paredão de hoje. O Diego não expressou, o Diego Taveira também não expressou o voto em quem ele votaria. Mas a gente está percebendo pelos comentários da casa que talvez o Diego vote na Renata. Lembrando que o voto é aberto e pode ser que o pessoal mude os votos aí por ser aberto e recalcule rota durante o programa ao vivo desde domingo, que é às 19h30, não se esqueça, tá? E vai clicando no like, que tá chegando no final do nosso resumo aqui, então clica no like pra gente alcançar a meta de 6.000 likes, tá? Bom, o Mike então revelou o medo de ser eliminado, porque ele não caiu no paredão ainda, e quando o Gabriel caiu no paredão, o parceiro do Mike aí, o Gabriel foi eliminado logo de cara. Então, o Mike tá com medo de também ser eliminado assim logo de cara, caso ele caia no paredão, tá? Bom, o Vinícius, então, estava na cozinha, conversando com a Aline, e o Vinícius revela que está mais tendencioso a indicar a Vilma ao paredão. Isso aqui aconteceu antes da Vilma passar mal, tá? Talvez a indicação do Vinícius tenha mudado no decorrer
dessa madrugada aí, tá? Até porque o Vinícius chorou e tudo mais, mas o Vinícius nesse momento, tá, falou que estava tendencioso a indicar a Dona Vilma. Vinícius então acredita que talvez sofra até um contragolpe de Dona Vilma e do Mike, só que aí a Aline alertou o Vinícius que ele tá imune, tá? E aí o Vinícius mesmo assim falou que tá preocupado e tudo mais, que isso pode acabar prejudicando inclusive a própria Aline. Vinícius diz que deve estar sendo atacado nesse momento pelos perfis de fofoca no Instagram por ter colocado a querida Vilma no monstro. E aí, tá sendo atacado ou não? Diga aí nos meus comentários se vocês acham que o Vinícius está sendo atacado ou não está sendo atacado. Bom, seguindo o nosso resumo aqui, agora a gente vai falar sobre o processo seletivo do Big Brother, porque vários participantes ali no gramado disseram quanto tempo demorou ali para o processo de seleção acontecer. Bom, eu vou falar bem rapidamente esse momento só para citar, tá? O Mike disse que o processo dele foi rápido, que começou em novembro. E ele disse porque os processos abrem por região e que geralmente a região sudeste é a última região. Lembrando que o Mike e o Gabriel aparentemente foram convidados para participar do Big Brother, que na verdade eles não fizeram inscrição, segundo especulações aí, tá? Bom, o Guilherme então revelou no gramado que o processo dele levou 8 meses, né, processo seletivo para entrar no Big Brother. A Eva e Renata falaram que o processo dela levaram mais ou menos 6 meses. O João Pedro e o João Gabriel disseram que levaram 8 meses o processo deles, inclusive falaram que o processo deles foi bem conturbado, porque a produção ligava e o número era do Rio de Janeiro e eles desligavam achando que era trote, achando que era telemarketing, que na verdade a produção teve que ligar para madrasta deles para conseguir falar com eles, porque eles não estavam atendendo a ligação. A Graciela então disse que iniciou o processo em novembro e que assinou o contrato um pouco depois do Natal. Já o Diego falou também que iniciou o processo no final de outubro e começo de novembro e assinou o contrato antes do Natal. Beleza? Bom, vamos falar de um momento aqui, um pouco de climão aqui, uma sensação aí de alfinetadas que aconteceu na cozinha. Bom, a Aline disse que vai fazer um bolo para Xepa. E aí ela estava pedindo a colaboração das pessoas ali com ovo, farinha e tal, para fazer esse bolo aí, e goiabada também. Nesse momento, entre dar ou não goiabada, farinha, acaba acontecendo ali uma situação ali que incomodou bastante a Renata, principalmente a Renata, tá? A Aline também se sentiu incomodada, mas a Renata se sentiu mais, tá? A Aline falou o seguinte pra Renata: pra você, o que é mais importante ter, farinha ou goiabada? Pra ela, no pessoal. A Renata falou que gostaria de ter goiabada. E a Aline: isso, então você me dá um pouquinho de farinha, então se pra você é importante goiabada. Renata falou: ah, mas eu só tenho meio copo de farinha. E a Aline: ah, então deixa então. Renata: não, pode ficar com meio copo então de farinha. E a Aline: não, dá só um ovo e deixa a sua farinha aí, só dá um ovo, só quero o ovo e o Guilherme vai me dar um ovo também. Renata então pega o ovo ali para dar pega o ovo para dar para Aline, mas também decide dar a farinha para Aline, tá? E a Aline falou assim: não, pode deixar a farinha, Renata, deixa a farinha. Renata: não, eu não quero, pode, eu tenho pouca, pode ficar para você. Bom, aí o climão seguiu, por quê? Porque a Aline começou a fazer uma brincadeira. Ah, bandida, bandidinha, disse a Aline ali pra Renata, eu acho, por causa da farinha. Bom, a Eva então falou o seguinte: achava que só tinha esse copo de farinha, disse a Eva pra Renata. E a Aline: ah, é porque você não deu ovo, né? E o Vini respondeu: amiga, vai botar 10 ovos nesse bolo? E a Aline: eu só peguei 4, teve gente que não precisou dar ovo. E a Eva respondeu: só deixa um pouquinho para eu tomar o café da manhã, sobre a farinha, né? E a Renata: eu tenho pão, Eva, eu tenho pão, fica tranquila. E a Aline: mas é como ela disse, deixa ela, né? Ou seja, a Eva disse para deixar um pouquinho de farinha, e a Renata falou para não deixar, porque tem pão, né? E a Renata falou assim: se acalme, porque eu só dei uma sugestão para ela não ficar sem o café da manhã. E a Aline respondeu: se a Eva que tá pedindo para deixar a pop da farinha dela, mesmo que ela tenha outras coisas, ela quer comer a farinha, ô Renata. E a Renata respondeu: a Eva pensou que não tinha pão, mas tem. E a Eva respondeu: eu tenho pão, Renata. E a Aline: você tem pão? Então ela quer comer a farinha mesmo, gente. Também tem um pouco de farinha, se ela quiser, a gente pode trocar um pouquinho de farinha. E aí teve esse momento de faísca entre elas aí sobre farinha, ovo e tudo mais. Bom, a Renata não gostou do climão, foi ao lado de fora e falou que a Aline foi um pouco ríspida ali na hora de falar do pão, da farinha e dos ovos. A Renata falou o seguinte pro Mike, pra Eva e pro João Gabriel: agora a gente foi dar a farinha pra Aline e a Eva ficou tipo chorando porque tava dando muita farinha. Aí eu falei: amiga, qualquer coisa eu te dou pão, pode dar a farinha de sua. E a Aline: sim, mas ela quer comer a farinha dela. E eu: sim, mas é pra ela não ficar achando que não vai ficar sem comer nada durante o café da manhã. E ela: tu tem pão, Eva? E ela: tenho. Aí ela: então pronto, se ela tá chorando pela farinha,
é porque ela quer comer a farinha. João Gabriel então diz o seguinte, mas você não pode esperar dela, não, tá? Ela te chamou de covarde, né? Tô falando da Aline. Só não vê quem é bobo, que ela vai começar a votar em você em breve. E a Renata diz que sim, que acha que talvez a Aline vote nela em breve. Renata, inclusive, diz que no quarto no 50, possivelmente ela é a primeira opção de voto entre eles. E pode ser que isso seja verdade mesmo, tá, gente? Bom, Renata também falou o seguinte sobre a Aline. A Aline está buscando conflito. E eu que não queria dar palco. Mas eu não vou conseguir me segurar por muito tempo, porque eu sou uma pessoa explosiva, mas eu que tô me segurando com essas relações aí. Então, em que momento será que a Renata vai explodir? A gente tá ansioso por esse momento também de explosão aí, né? Pois é, gente, este foi o resumo da madrugada, espero que vocês tenham curtido. Deixa eu só ver se faltou alguma outra coisa, porque agora tem um momento que, infelizmente, a dona Vilma passa mal, né, que eu já citei pra vocês no começo da live. Deixa eu ver só se eu esqueci alguma outra coisa aqui. O Quarto Fantástico. Vamos lá pro Quarto Fantástico. Bom, no Quarto Fantástico, o Mike voltou pro Quarto Fantástico depois do Castigo do Monstro. E aí, durante o descanso ali dos brothers ali na cama, a Renata pergunta quem os participantes iriam puxar no paredão se tivesse um contragolpe, tá? O Mike diz que puxaria em um possível contragolpe a Dani no paredão. A Renata acredita que a Vitória não irá indicar nenhum dos Joões e que provavelmente vai querer montar o paredão entre a Renata, ou seja, ela mesma, e Eva, porque a Eva indicou o Matheus. Renata pensa em tentar empatar os votos e sugere que Diego, detentor do poder Coringa, pode roubar os votos que alguém recebeu e colocar em outra pessoa. Exatamente isso que vai acontecer. A Renata acertou em cheio a dinâmica da semana, tá? Bom, o Mike tentou descansar e todos os brothers também foram dormir aí pra descansar um pouco. A Aline, inclusive, chorou, tá? Ela chorou bastante com a dinâmica do jogo, possivelmente por causa da dona Vilma também aí, tá? Deixa eu colocar imagens da casa nesse momento. Vamos colocar imagens da casa desse momento aí. Vamos lá. Deixa eu ver se a Aline já dormiu, porque até o começo dessa gravação a Aline estava acordada na cama. Acho que já dormiu, todo mundo já tá dormindo. Aí, todo mundo já tá dormindo. Este é o nosso resumo. Gostou, gente? Se inscreve no canal e vem fazer parte da nossa comunidade. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e abraço. E eu fui.